E daí, galerinha, estamos aqui para nossa super dica mega especial, nossa dica de ouro de língua portuguesa para você que está na nossa revisão do DPEM. Então, vou dar uma dica preciosa e eu quero falar um pouquinho agora em relação a um comando muito importante que você vai encontrar com certeza na sua prova, porque a banca sempre cobra esse comando e ele gera muita dúvida, tá? Qual é esse comando? Vem comigo aqui um pouquinho que eu vou marcar para você aqui. É um comando que trabalha, lógico, com sentido, né? Porque mexeu com sentido, a gente fica sempre com dúvida, que é o seguinte: nós temos aqui um comando que a gente chama de sentido original. Então, isso daqui é muito comum. O que eu quero que você entenda aqui? Quando a gente fala em sentido original, você vai ter que olhar especificamente, não é na realidade sentido, como a gente trabalha com a parte semântica em si, como é sentido do texto, ele é diferente, tá? Sentido original, você vai observar as relações entre as partes de um texto, tá? Entre as partes do texto. E quando eu falo aqui entre as partes do texto, você vai olhar, por exemplo, a relação entre as palavras, entre orações, entre períodos, entre expressões. Então, é isso que você tem que perceber. Para que você mantenha, olha só, marca aqui, para que você mantenha um sentido original, você precisa manter as mesmas relações entre as partes de um texto. Esse é o comando que você vai encontrar na sua prova e que com certeza isso daqui vai gerar dúvida. Porque assim, quando você faz questões, né, fora da hora da prova, beleza, você faz, não está tão preocupado porque não tem emocional ali envolvido no caminho. Agora, na hora da prova, você lê uma questão e parece que a resposta é tudo, sabe? Uma hora você lê certo, depois errado, depois não sabe mais onde você está. Então, o sentido original tem a ver especificamente com isso, tá? Com as relações. Então, entenda que essa é a perspectiva que você tem que entender. As relações entre as partes de um texto. Aí, eu vou citar como exemplo uma questão que nós tivemos aí da PF, que trabalhava especificamente com isso daqui. Vou pegar aqui a questão para eu poder passar para você aqui, só o que era relativo a ela. Era assim, era aquela do bife lá, cheirava alho e tudo mais. Porque tá assim, no original, tá? O texto tá assim: quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife. Então, tá assim, vou colocar só esse trechinho aqui, ó. Toda aquela vizinhança, aí você tem, vizinhança, né? Vamos colocar certinho aqui. Toda aquela vizinhança, aí você tem o verbo começava, que tá aqui, ó. Começava, uma expressão entre vírgulas que tem com sentido adverbial, ao mesmo tempo, vírgula, a fazer bife. Beleza, essa aqui é o nosso trecho que está lá no texto. Aí na reescrita a banca faz isso daqui. Ao anoitecer, toda aquela vizinhança começava a fazer bife e o ar, aí fica assim, ó, e o ar ficava cheirando aqui, ó, ficava cheirando a cebola e alho ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Uma dica bem importante para você, porque a gente vai encontrar isso em vários momentos. Vamos ficar aqui, então. O comando falava assim, e só em relação a sentido original, só isso, tá? O comando da questão era em relação a sentido original. Não falava gramática, não falava nada, só sentido original. Então, o que a gente vai encontrar aqui, ó? A expressão ao mesmo tempo é uma expressão que a gente vai chamar de locução adverbial. Agora você marca aí no seu material, anota bem bonito.
Quando eu tenho um advérbio ou uma locução adverbial, se ele mudar de referente, muda o sentido, tá? O advérbio ele tem uma função importante, porque ele expressa uma circunstância. Então, aqui, veja comigo. A expressão ao mesmo tempo é uma expressão de tempo. Ó, ao mesmo tempo é de tempo. Então, quando você lê no original, no texto, tá assim, ó. Toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife. Então, a ligação de ao mesmo tempo é começava a fazer bife. Começava ao mesmo tempo a fazer bife. Então, tá aqui a minha expressão, ela está ligada a esta estrutura verbal aqui. Na reescrita, ele começa, faz, né, toda aquela vizinhança começava a fazer bife e o ar ficava cheirando a cebola e alho ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, o ar ficava cheirando ao mesmo tempo. Então, perceba que aconteceu aqui. A mesma locução foi deslocada daqui para cá, mudou de oração. Tá vendo aqui que tem um E que inicia outra oração? Então, quer dizer que saí daqui e vim para cá. Então, nesse caso aqui, muda o sentido original. Muda o sentido original. Por quê? Porque eu tenho agora uma expressão que não tem mais a mesma relação. Então, sempre que eu tenho essa ideia de mudar o referente, você vai ter uma alteração de sentido, tá? Então, advérbio ou locução adverbial. Mudou o referente, muda o sentido. Primeira dica para você, então, aqui com expressões adverbiais. Agora eu vou te dar outra dica bem legal, continuando na mesma perspectiva ainda de uma outra frase. Vou colocar para você aqui. Aqui eu faço a frase, eu criei, tá? Assim, ó. Em 2015, calculava-se, que calculava-se não, calcula-se que havia 5.000 novas doenças. 5.000 novas doenças. Então, vamos lá. O que acontece agora aqui? Nós temos uma frase, né? Aí você vai olhar para os verbos agora comigo, ó. Em 2015, quando? Em 2015, calcula-se que havia 5.000 novas doenças. Tenho verbos aqui? Claro que sim, ó. Calcula-se, que é uma forma verbal, e eu tenho havia, que é outra forma verbal. Agora, olha só a dica de ouro para você. Eu tenho um que, calcula-se isso. Se eu tenho o que, eu tenho uma CSI. Você vai lembrar que toda conjunção subordinativa integrante inicia algo. Então, esse que inicia uma oração. Então, eu tenho uma oração para cá e outra para cá. Se eu fizer isso daqui agora, ó. Calcula-se em 2015 que havia 5.000 doenças, tá? Agora eu vou fazer outra frase. Calcula-se que em 2015 havia 5.000 novas doenças. Olha isso daqui agora para você perceber quando a gente fala em sentido original. Nós temos o seguinte, essa daqui é a minha frase original, tá? Essa é a frase 1, essa é a frase 2. Então, vamos lá, ó. Veja comigo. Na frase 1, eu tenho as mesmas situações, ó. O verbo calcula-se, havia, e eu tenho aqui a palavra que é a minha CSI. Começa aqui minha oração. Nessa daqui, calcula-se, aí eu tenho havia, eu tenho o que é a minha CSI, corto aqui. Agora, dica de ouro. Em 2015, calcula-se. Então, quer dizer que a ação de calcular, ela foi feita em 2015. Calcula-se em 2015. Então, quer dizer que a ação de calcular foi feita em 2015. Perceba que mesmo que eu tenha mudado de lugar, eu ainda estou me referindo à mesma oração. Então, aqui, ó, sentido original é mantido, tá? Ó,
Sentido original é mantido, tá? Então, você vai marcar ali, ó, sentido original é mantido. Agora, olha na segunda oração. Calcula-se que em 2015 havia 5.000 novas doenças. Olha o que eu fiz agora. Eu desloquei a expressão de oração. Agora, essa locução aqui, ela faz referência ao verbo haver. Então, quer dizer que nesse caso aqui, como eu mudei de oração, aí sim, ó, sentido original é alterado, tá? Sentido original é alterado. Então, aqui é que você tem que ter esse cuidado. Então, nós temos expressões adverbiais. Como aqui eu mantive na mesma oração, não tem problema. O referente ainda é o mesmo verbo. Aqui eu mudei de oração, então mudei de referente. Toda vez que eu tenho uma expressão adverbial ou advérbio ou locução adverbial, se eu alterar a relação que ele tem, mudar de referente, muda o sentido, tá? Então, só para você ficar atento a isso daqui, que essa situação é muito importante que aconteceu aqui, ó, nesta construção aqui, tá? Que a gente tinha uma expressão adverbial que foi deslocada para outra oração. Então, se mudou de oração, vai mudar o referente, porque muda a oração, muda o sentido original. Beleza? Isso é importante que você entenda. Aí, claro que não é só isso. Não, tem mais. Vem comigo agora aqui, ó. Aí nós tem outro exemplo bem legal para você, que é o seguinte. Não é só assim que a gente vai ter, claro, esse tipo de mudança. Vou colocar para você aqui um outro exemplo, ó. José, vou contextualizar para você aqui, ó. José não concorda com João. Tá, beleza. Aí continua a frase aqui, ó. Eu disse a José que não ficasse chateado, tá? Então, beleza, ó. Olha o que eu fiz na frase agora aqui. José não concorda com João. Eu disse a José que não ficasse chateado. Tá bom. Então, veja, nesse caso aqui, ó, nós temos uma expressão que eu tenho certeza que eu tenho José aqui, não concorda com João, e eu disse para quem? Para José. O que eu disse para ele? Que não ficasse chateado. Então, aqui está muito clara a relação que eu fiz. Aí, olha só que a banca faz para você. Primeiro, ela vai fazendo a frase assim para você, ó. Esquece isso daqui. Ela fala assim, ó. Na linha 12, a expressão a José pode ser substituída por lhe, pelo pronome oblíquo lhe, escrevendo disse-lhe, sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical, sentido original. Então, se você colocar assim, ó, eu disse-lhe que não ficasse chateado, ou poderia também falar assim, ó, eu lhe disse, aqui não tem problema em relação à colocação pronominal, tá? Veja que se você olhar só para esta oração aqui, quem diz algo, alguém. Então, realmente, isso daqui é um objeto indireto. Eu disse-lhe, isso aqui é um objeto indireto. Então, veja que, teoricamente, se você olhar só para isso daqui, tá bom, tá de boa, né? Mantém-se a correção gramatical e o sentido original. Porque eu ainda digo alguma coisa para alguém. Qual que é o meu problema aqui? Na hora de você fazer uma questão que faz essa reescrita e pede para que você verifique o sentido original, muitas vezes o sentido original ele não é só naquela oração. Quando eu tenho advérbio, o advérbio ele faz parte da oração em que ele está. Beleza, então você olha a oração ali. Quando são pronomes, tá? Especialmente pronomes oblíquos, lhe, o, a, os, as, eles não têm esse negócio de perto, longe, eles retomam algo que está além da oração, fora. Então, nesse caso aqui, veja comigo, se eu falar para você assim, ó, José não concorda com João. Eu disse a José que não ficasse chateado. Eu tenho certeza que eu disse para quem algo? A José. Agora, esquece aqui, José não concorda com João.
Eu disse-lhe que não ficasse chateado. Ixi, eu disse para quem? Não tenho certeza agora. Esse lhe pode ser tanto se referindo a José quanto a João. Aí agora o lhe eu não sei mais, tá? Quem é o referente desse lhe? Pode ser tanto José como João. Veja, então nesse caso, não tenho certeza. Altera o sentido original? Claro que sim. Porque na hora de ler o texto, ó, José não concorda com João. Eu lhe disse que não ficasse chateado. Tá, para quem que eu disse isso? Não sei. Então gerou uma ambiguidade. Quer dizer que, olha agora o comando do sentido original, as mesmas relações entre as partes do texto. No original, eu tenho certeza de que eu disse algo a José. Não tem dúvida aqui nenhuma. Agora, na reescrita, já não tenho mais isso aqui muito certo. Eu já não sei para quem que eu disse alguma coisa. Então, é um exemplo de que pronomes aqui também interferem nisso daqui. Beleza. Só isso. Mais um exemplo bem legal. Olha essa frase aqui, ó. A violência decorre da impunidade. A violência decorre da impunidade. Então, veja só. O que eu tenho no original aqui, ó? A violência decorre de. O verbo decorrer me dá uma ideia de onde vem a violência, tá? Qual é o motivo disso? Então, eu tenho da impunidade aqui, agora é o motivo, é a causa, tá? Como se fosse aqui, ó, motivo, causa. Então, a violência decorre da impunidade. A violência aqui é a minha consequência, o meu efeito, tá? Beleza. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, vou fazer uma alteração aqui na frase. Se eu mudar e colocar assim, ó, da impunidade decorre a violência. Olha só, eu alterei a ordem aqui da frase, mas perceba que eu só alterei a ordem e a relação é a mesma. Então, quando eu falo da impunidade decorre a violência, eu tenho a mesma relação, ó. Isso aqui ainda é um efeito, isso daqui ainda é a minha causa. Então, veja que por mais que eu tenha mudado a ordem, eu ainda mantenho o sentido original, porque eu consegui manter essa mesma perspectiva. Agora, se fosse assim, ó, da violência decorre a impunidade, tá? Gramaticalmente, tá tudo lindo. Só que neste caso aqui, ó, atenção redobrada. Da violência agora passou a ser a minha causa, tá? E a impunidade passou a ser o meu efeito. Então, veja, aqui, ó, nesta primeira aqui, ó, perfeito, tá? A violência é efeito aqui e continua sendo efeito, causa e causa. Então, o sentido original se mantém, é igual aqui. Agora, para cá, ó, a violência vem para cá. Da violência decorre a impunidade. Antes da violência era efeito, agora ela é causa. Então, aqui quer dizer que nós temos o sentido original diferente, tá? Então, o seu cuidado é perceber isso. Na hora de fazer a leitura e pensar em sentido original, olhe para a relação entre as partes de um texto. Então, a gente pode ter advérbios que fazem isso, pronomes que fazem isso e alteração na ordem de uma estrutura de frase, tá? Então, tudo isso é sentido original. Então, vai comigo. Marca lá, dica de ouro espertíssima para você, então, para a gente fechar essa dica e você vai se lembrar disso na hora da prova, hein? Quando se fala em sentido original, você tem que pensar que, para que se mantenha o sentido original, eu preciso manter as mesmas relações dentro do texto. Se eu causar uma alteração na relação, por exemplo, o que era causa virou efeito, já mudou o sentido original.
Se eu construir uma frase que gerou duplo sentido, que é aquela ambiguidade, não mantém sentido original. Se eu trocar um advérbio de referente, muda o sentido original. Então, pensou em sentido original, tem que pensar assim na hora. Para que se mantenha sentido original, você tem que manter as mesmas relações entre as partes de um texto. Legal? Então, ó, excelente prova, vai lá e arrasa na sua prova.